Então, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, a gente vai dar sequência aqui à nossa aula, essa é uma aula de reposição, na aula de sexta-feira, em virtude de eu ter esquecido e aí ter trocado, na verdade, né? Eu achei que seria a segunda aula, e acabou ficando essa aula aí, então nós vamos aproveitar esta vaga de educação física para fazer esta reposição. E eu quero dizer que eu fiquei muito chateado com a postura de alguns alunos no grupo do WhatsApp, em virtude da minha ausência ali, e vocês deveriam ter ligado para a escola, né, ter ligado para mim, meu celular não estava comigo, estava com minha filha fazendo aula, então por isso eu não percebi a confusão no grupo. Mas eu já tenho os nomes, né, anotados de quem fez a confusão, e posteriormente aí ter as penalidades. Mas vamos seguindo para o que nos importa, para o que nos interessa. Então, na aula passada, né, na nossa última aula, nós falamos, fizemos a introdução com o módulo, espero que vocês estejam aí com o módulo, né, de vocês, e ali nós falamos, né, sobre demos início à sociedade medieval, os estudos sobre a sociedade medieval europeia. E nós vimos que os historiadores, para poder facilitar aí, né, o estudo os estudos sobre, né, os estudos da história, os estudos do passado, os historiadores, eles dividiram a história por etapas, por tempo, né? Então, eles fizeram uma periodização, né? Colocou a história por períodos, dividiu a história em períodos. E esses períodos nós temos a pré-história, que é o início de tudo, né? Começa com o surgimento da escrita. Depois nós vimos lá a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que vai até os dias de hoje, até os dias atuais. E nosso foco aqui de estudo é a Idade Média, que começa lá com a tomada da Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, nós vimos também no início da nossa aula sobre a Idade Média que ela está organizada entre dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então, nós vamos falar agora um pouco sobre a Alta Idade Média. Então, com as invasões dos bárbaros, deixa eu aumentar, com as invasões bárbaras, então a gente viu o que estava acontecendo, né? Que naquela região europeia, alguns lugares estavam sendo invadidos por povos bárbaros, né? Eram assim chamados. Então a população deslocou-se das cidades para o campo, o que favoreceu a criação de feudos, grandes centros rurais, comandados pelos senhores feudais. O enfraquecimento do poder dos imperadores fez voltar o poder dos nobres ou senhores feudais, um grupo social definido pela posse de terras, ou seja, pelo domínio dos feudos. Então, com essa invasão dos povos bárbaros, e aí o que eram os bárbaros? Se recordam? Quando na aula passada nós falamos sobre isso, então os bárbaros eram as pessoas que não tinham que não eram da mesma etnia que o povo daquela região. Então, eram povos de outras etnias, eram povos de outras culturas, né, que estavam invadindo aquelas regiões. Então, aí, todo o território romano estava sendo invadido por povos de outras denominações, por povos de outras culturas, e essas invasões ficaram conhecidas como invasões bárbaras, né, dos povos bárbaros. Essas invasões, ela enfraqueceu o poder dos imperadores, dos nobres e dos senhores feudais, por conta que eles iam se deslocando das cidades para o campo. E aí esse deslocamento ocorreu a formação de feudos, né? Que eram alguns centros campestres, né? Alguns centros rurais ali, alguns campos rurais que centralizavam a maioria das pessoas.
Então, aí daí surgiu o feudalismo, né? Então, o que é o feudalismo? O regime feudal constituiu uma organização de poder político e econômico que regulava os direitos e deveres dos senhores, os suzeranos, e dos servos, que eram os vassalos. Esse sistema de posse da terra e serviço pessoal tornou-se generalizado na maior parte da Europa, embora suas formas específicas variassem muito de um país e de um século para o outro. A propriedade produtiva era denominada feudo. A área mais importante do feudo era o manso senhorial, formado tanto pela casa senhorial, geralmente um castelo fortificado, quanto pela maior parte do solo cultivável. Tudo o que era produzido no manso senhorial pertencia ao senhor feudal. Nas imediações havia o manso servil, terras destinadas à subsistência dos servos. E nas terras comuns, áreas do uso coletivo do feudo, como bosques, rios, lagos e pastos, os servos tinham que trabalhar em todas as terras, mas só podiam tirar seu sustento das terras que formavam o manso servil. Também tinham a obrigação de pagar taxas e impostos ao senhor feudal. Então, naquela época, a sociedade ela foi dividida por alguns grupos. Então, quem eram esses grupos? Existia o grupo dos senhores, que era o grupo dos reis, o grupo dos grandes, né, vamos chamar assim, dos senhores. Existia o grupo do clero, esse grupo do clero era formado por pessoas ligadas à igreja, e existia o grupo dos servos, que era um grupo das pessoas que não tinham condições, vamos chamar assim, da pobreza. Então, a maior parte da população eram de servos. Então, esses servos, eles eram como que, talvez, não sei se vamos chamá-los aí de escravos, né? A gente pode denominá-los assim como escravos, mas porque a mão de obra deles eram exploradas, né? Eles tinham a sua mão de obras exploradas. E ali nesse regime feudal, era um regime político e econômico que regulamentava todos os direitos e deveres da população. E aí foi-se, então a gente tinha os suzeranos. Quem eram os suzeranos? Os suzeranos eram os senhores, eram toda a parte, né, vamos dizer assim, a parte burguesa, a parte, né, de quem tinha o poder, de quem tinham as terras, então eram os suzeranos. E os servos, que eram os vassalos, que eram os trabalhadores, né? Aqueles que doavam, né, davam sua mão de obra, que serviam aos senhores. Então, toda esta parte produtiva ela é chamada de feudo, então daí nasce, né, o nome feudalismo. Né? Então, a maior parte, vamos dizer assim, a parte melhor ou a parte mais importante do feudo era o manso senhorial. Então, o que era esse manso senhorial? Né? Então, esse manso senhorial era como se fosse um castelo fortificado, então era a região mais importante. Né? Então, ali naquele solo, então era o solo mais cultivável que se tinha. Então, toda aquela região ali, tudo que era produzido ali, no manso senhorial, era dos senhores feudais. Então, era do senhor feudal. Era, né, vamos dizer, dos donos da propriedade. Então, toda aquela região, então a gente tinha um lado do manso senhorial, então a parte do manso senhorial era destinado a quem era destinado ao senhor feudal, né, aos senhores feudais. E tinha também o manso servil, né, esse manso servil, essas terras eram destinadas para a subsistência dos servos. E aí, os servos, tudo aquilo que eles produziam para o seu sustento, eles só poderiam produzir na região manso servil, e eles ainda tinham que tirar uma parte de imposto do que eles produziam para os senhores feudais. Então, nós temos aí um processo, vamos dizer, uma mão de obra muito explorada, né? Um trabalho muito explorado. Então, se detinha o poder, né, os senhores feudais, não só, né, o poder
econômico, mas também o poder, existia um poder sobre as pessoas, e aí sobre esses servos. Aqui no box a gente tem uma legenda, né? Se a gente ver a legenda desta imagem, esta imagem aqui, que diz: estrutura do feudo medieval, ao fundo o manso senhorial, terra de domínio do senhor feudal, nas imediações o manso servil, área de produção dos servos dos camponeses. Então, observe que há uma separação na imagem, na própria imagem, nós podemos perceber isso. Há uma separação. Ao fundo aqui, a gente vê, né, o manso senhorial, que são as terras aí, que tem o domínio, né, todo o domínio é dos senhores feudais, e aqui abaixo a gente tem as terras, né, do manso servil, que é dos servos, né, da pobreza, vamos dizer assim, da parte mais pobre. Aqui nós temos um trecho que diz: como todas as sociedades da Idade Média é complexa, por que chamamos de feudal? Antes de tudo, porque ela é denominada por senhores, que têm subordinados, chamados vassalos, aos quais eles concedem terras, que eles proporcionam uma renda e que são chamados de feudos. Daí o nome feudal. Então, a justificativa, né, de Jacques Legoff, aí acerca do que, né, por que denomina aí feudal, né, por que vem este nome. Então, justamente por ser formado por senhores, né, então o nome feudal aí surge dessa característica de ser algo dominada por senhores que tinha os servos sobre a sua dominação. E aí tudo aquilo que eles produziam era de quem? Dos senhores feudais. Mesmo que fosse nas terras, como a gente viu lá no Manso Servil, eles precisavam tirar uma parte para os senhores, para o senhor feudal daquela época. E na Idade Média prevaleceu o regime de vassalagem, uma complexa rede de obrigações e tradições que unia senhores feudais. Em comum, os senhores feudais formarem Era comum os senhores feudais formarem alianças com os senhores mais poderosos, jurando fidelidade e lealdade em troca de proteção. O senhor mais poderoso era denominado suzerano, enquanto os que lhe prometiam fidelidade eram denominados vassalos. Então, observe que vai surgir aí, né, um sistema, um regime, que é o regime de vassalagem. Então, como é que era esse regime de vassalagem? Ele era um regime aonde, né, existia-se aí a união de senhores feudais. E esses senhores feudais, né, eles formavam aliança entre os mais poderosos. E aí eles juravam fidelidade em troca de proteção. Então, assim, um protegia o outro, né? Eles juravam, prometiam ser fiéis uns aos outros, mas garantindo que a sua proteção. Um dava cobertura ao outro. E o senhor mais poderoso, ele era denominado de suzerano, né? Aqueles que ele prometia fidelidade eram os vassalos. Então, o soberano, o suzerano, prometia proteção a quem? Aos vassalos. Então, as relações de vassalagem e suzerania constituíam uma forma de reorganização do poder cujo desenvolvimento era favorecido pelas condições econômicas prevalecentes na época. Nesse período, a terra era a única riqueza e os proprietários pediam proteção não só para si, mas para suas terras e bens. Quanto maior o número de vassalos do suzerano, mais poder e prestígio ele tinha. Nesse sistema, geralmente, o rei era o suzerano que tinha o maior número de vassalos. Por esse motivo, a descentralização do poder político é um dos principais aspectos do feudalismo. Então, observe que nós vamos ter, né, que as relações de vassalagem e suzerania, né, então, sim, era uma organização do poder, né, e principalmente ligado que às condições econômicas daquele período, daquela época. Então, o que eles tinham como riqueza? O que era a riqueza dele? A riqueza
era as terras. Então, aí, eles pediam proteção, não somente para eles, mas também para suas terras e seus bens, porque eles, se perdessem as terras, estavam perdendo tudo, vamos dizer assim, porque eram riquezas que eles possuíam. Então, nesse acordo, né, nessa, vamos dizer assim, nesta aliança que era feita e nesse sistema de vassalagem e suzerania, então um acordo era um acordo de proteção para que eles não perdessem a sua terra. E aí, quanto maior o número de vassalos do suzerano, mais poder e prestígio ele tinha. Então, quanto maior o número de vassalos, né, que aí a gente vai ver que os vassalos, quem eram os vassalos? Os vassalos eram os servos. Então, quanto maior o número de vassalos que esses senhores, eles tinham nas suas alianças, eles tinham os seus acordos, com certeza, eles teriam mais prestígio, né? Então, aí, o rei, que ele era soberano, é aquele que tinha, o suzerano, era aquele que tinha, né, o maior número de vassalos, né? E daí começa o quê? Começa uma descentralização do poder, né? O poder começa a se descentralizar aí, não só, né, em uma pessoa, mas em várias outras pessoas que vão surgindo também nessa época. Então, aqui a gente tem a descentralização como um dos, né, principais aspectos do feudalismo. Então, esta parte a gente sabe que está ligada ao que é qual período? Ao período da Alta Idade Média. Então, qual era a estrutura social? A sociedade feudal era formada por uma estrutura social hierarquizada, composta de composições sociais rígidas, denominadas estamentos. Então, eram os estados. Então, como se dava, como era a estrutura daquela época? Então, a sociedade ela estava dividida em 4 estamentos. O que eram os estamentos? Os estamentos eram os estados, né? Vamos chamar assim. E aí, quais eram? O rei, a nobreza, o clero e os servos. Então, o rei, né, como a gente viu, formado aí por um senhor feudal, aquele que era o soberano, aquele que mandava, e principalmente nesse processo de aliança que a gente viu aí da vassalagem, da suzerania. Então, nós tínhamos a nobreza também formada por pessoas ricas, também por alguns senhores feudais, e o clero, que eram as pessoas que estavam ligadas à Igreja Católica, e os servos, que eram aí a parte de trabalhadores, a parte, né, vamos dizer, dos sofredores. E esses servos aqui, eles eram vamos dizer assim, a maioria da população, né? Então, como a gente pode até ver também, né, nos nossos dias de hoje, a questão da desigualdade que existe. Então, essa questão desigual não é algo, né, que somente hoje que tem diminuído, mas que a gente precisa lutar ainda contra. Então, quais eram os estamentos? Então, a sociedade medieval, ela era dividida por estamentos. Então, quais eram os estamentos? Os estamentos eram rei, nobreza, clero e servos. Então, era como era dividida. Então, a igreja ela desempenhou um papel importante na sociedade medieval, pois tinha uma riqueza considerável, fruto de doações, o que fez com que se tornasse a maior proprietária de terras da Europa. Então, a Igreja Católica, ela desempenhou uma função muito importante naquela, né, um papel muito importante na sociedade medieval. Então, ela era detentora de muitas terras, de muitas propriedades. Então, ela ganhou muitas propriedades e a gente viu que quem era que detinha, o que era a riqueza daquela época? A riqueza daquela época era terras, né? Era ter terras para produzir, né? Então, e as pessoas, os servos que moravam naquelas terras, elas eram donas daqueles senhores, né? Então, a gente tem servos que moram aqui, vamos dizer assim, nessa região. Então, o senhor feudal aqui, ele exerce um poder soberano sobre essas pessoas. E aí, a igreja, o clero da época, era dono de muitas propriedades. Aí aqui vai dizer, as pessoas que viviam nas terras da igreja estavam sujeitas à sua autoridade, né?
Os padres eram encarregados de pequenos distritos chamados paróquias, como a gente vai ver hoje, até os dias de hoje, né? Essa denominação de paróquias também é chamada hoje, a igreja ela se divide assim. Várias dessas formavam uma diocese, cujo chefe era um bispo. Várias dioceses constituíam uma arquidiocese liderada por um arcebispo. O clero era o único estamento alfabetizado durante a Idade Média. Até mesmo os nobres eram, em sua maioria, analfabetos. Então, esse é um dado muito importante. Então, essa divisão vai existir dentro da igreja até os dias de hoje. É lógico, é claro, né, que não exerce aí um poder soberano sobre os seus fiéis, mas né, os padres que mandavam que nessas regiões, nas paróquias, que depois formavam as dioceses, que depois formavam as arcodioceses, então eles exerciam um poder sobre aquelas pessoas. E um dado muito importante, que somente o clero era alfabetizado, era praticamente alfabetizado, ou seja, era quem sabia ler e escrever naquela época. Então, nem mesmo alguns nobres, alguns ricos, né, alguma parte da nobreza, eles sabiam ler, porque o dono do conhecimento era somente do clero, ou seja, da igreja, somente das pessoas que tinham o poder dentro da igreja. Então, aqui nós vamos ter uma divisão nesta imagem. Então, a estrutura da sociedade medieval, nobreza, clero e o povo. Então, observe que a gente tem o rei, que é a nobreza, em cima, né? No meio a gente tem o clero e abaixo a gente tem os servos. E um dado importante aqui desse período, dessa época, é de que não existia a possibilidade de ascensão social. Quem estava aqui embaixo, quem nascesse servo, que já nascia, que observe que é a base da pirâmide, né? Isso a gente pode ver também no Brasil nosso atual, essa característica da pobreza ocupar a base da pirâmide. Então, os servos que estavam aqui, eles jamais subiriam de cargo, né? Eles não poderiam, não havia possibilidade nenhuma dele se tornar um nobre ou dele se tornar rei. Então, existia-se um pensamento, na época era criado, né, como a igreja, era ela quem detinha o poder sobre as pessoas, e principalmente o poder da educação, o poder do ensino. Então, ensinava-se que, tipo assim, tudo foi Deus quem quis. Então, ele nasceu servo porque Deus quis, e ele vai morrer servo porque Deus quer que ele morre servo. Então, se criava essa cultura, esse pensamento. Então, as pessoas que nasciam servos, morriam servos e não lutavam para sair daquelas condições. Ele poderia até adquirir maiores propriedades de terra, ele poderia avançar, né, ali nas suas produções e tudo, mas ele não saía da condição de servo. Nasceu servo, morreria servo. Então, ele não existia uma possibilidade de uma ascensão, né, dele subir ali da pirâmide do topo, né, para outro, vamos dizer, para outra região, onde ele subir ali de status, no estamentos. Aqui a gente tem um jogo rápido, vocês vão realizar aí, vocês vão analisar essas sequências de imagens, e aí nós temos uma questão que pergunta, né? Quais são as semelhanças entre as imagens que representam a Idade Média e as que representam o modo de vida atual? Compare das imagens, a imagem do infográfico e explique. Então, vocês vão analisar as duas imagens aí e responder quais são as diferenças ou as semelhanças, né? Quais são as semelhanças entre a Idade Média e a Idade atual, né? Entre o tempo atual. E aí, seguindo, a gente tem a Baixa Idade Média. Então, aquele período lá que a gente viu foi o período da Alta Idade Média, né? E agora a gente vai ver um pouco da Baixa Idade Média. Então, todo o feudalismo ocorreu na Alta Idade Média. Então, a Baixa Idade Média é o período compreendido entre os séculos XI e o século XV, foi marcado pelo processo de renascimento urbano, comercial e cultural.
A partir do século XI, com o fim das invasões bárbaras, o aumento da produção agrícola e o crescimento populacional, iniciou um fluxo migratório dos feudos para as cidades, em que novas atividades produtivas passaram a ser desenvolvidas. Então, chega a partir do século XI, né? Chegou o fim das invasões dos bárbaros, que eram pessoas, né, de outras denominações culturais que nós, a romana, naquela região, nas regiões europeias romanas, e aí tem-se aí um aumento da produção agrícola e também um aumento da população. E aí começa o fluxo de migração dos feudos, né, para as cidades. Então, eles saem dos campos e começam a retomar para a cidade. Então, observe que lá no início da Alta Idade Média, a gente tem o contrário, né? As pessoas saem da cidade e invadem os campos. Agora ocorre o contrário. As pessoas saem do campo porque aumentou a população no campo e voltam para a cidade. Então, há um processo migratório e aí esse processo, né, começa, né, a ter algumas atividades mais produtivas, né, o aumento, né, também das atividades agrícolas, do crescimento populacional e posterior ao aumento das cidades. Então, renascimento urbano e comercial. A expansão urbana, ocorrida entre 1150 e 1340, desencadeou uma série de transformações sociais e econômicas. A prosperidade do comércio, o desenvolvimento do artesanato urbano, o contato com os povos do Oriente e, no século XI, a reabertura dos portos europeus no mar Mediterrâneo, antes sobre os contornos dos árabes, o que possibilitou ampliar o comércio de produtos. Só para ter uma noção. Então, as cidades medievais caracterizavam-se por grandes muralhas, castelos, fortalezas e pontes defensivas. Nesse contexto, a muralha foi a base material da identidade urbana e estabeleceu uma lógica do interior e do exterior que dominou a atividade urbana. Perto das portas instalavam-se mercados, albergues e, no começo do século XIII, alguns conventos das ordens mendicantes, ordens religiosas formadas por frades ou freiras que neles viviam. Nesses locais praticavam-se orações, pregação e evangelização, serviço aos pobres e obras de caridade. A atividade comercial das cidades ocorriam em feiras e mercados. As feiras locais e regionais, ao longo do tempo, ampliaram-se e foram estabelecidas redes de distribuição e venda final de produtos nesses locais. Mercadorias estrangeiras vindas principalmente do Oriente eram ali vendidas para os consumidores finais. As feiras eram os grandes centros de desenvolvimento urbano, locais onde se reuniam os maiores mercadores que compravam e vendiam seus produtos, fossem orientais ou ocidentais. Esses lugares também reuniam pequenos revendedores e artesãos locais. Essas feiras duravam entre 30 a 40 dias. Na primeira semana, as barracas eram montadas e as trocas de mercadorias realizadas. Nos últimos 7 a 10 dias, eram destinados aos pagamentos. A retomada do comércio europeu intensificou o deslocamento das pessoas para as cidades, também denominados burgos. Seus habitantes, em sua maioria, ficaram conhecidos como burgueses, grupo composto essencialmente de artesãos, operários e comerciantes. Então, nós temos aqui o renascimento urbano e comercial na baixa, né, Idade Média, como eu estava dizendo para vocês, de que enquanto na Alta Idade Média, com a invasão dos bárbaros nos campos, a população do campo começou a crescer, então as pessoas elas saíam da cidade e iam para os campos, né? E aí formou-se os feudos, né? Os feudos eram aqueles territórios que eram comandados por um senhor feudal. Com o crescimento populacional lá, vai voltar, né? Essas pessoas elas voltam para a cidade e aí tem-se aqui agora o crescimento urbano e também o do comércio, que começa, né, algumas experiências com as feiras, com a vendagem daquilo que eles produziam.
Então, aí, como era uma característica dessas cidades? Essas cidades, né, elas tinham grandes muralhas, eram formadas por castelos, fortalezas e pontes defensivas, né, e aí a muralha, ela foi a base material da identidade urbana, e estabelecia-se o que? Uma lógica do interior e do exterior que dominou toda a atividade urbana, né? Então, aí nos mercados, a gente vai ter o encontro com as feiras. E como eram essas feiras, né? As feiras eram o centro urbano, onde, né, toda a produção era levada para lá, e aí vinham-se também produtos, né? Tanto do Oriente como do Ocidente, e ali havia-se a venda. Então, conta-se que a gente vai ver, né, no texto, como fala o texto, entre o dos 30, duravam-se, né, aí entre 30 a 40 dias, e nas primeiras semanas, né, montavam-se as barracas e tudo mais, e nos últimos dias eram destinados aí aos pagamentos, né? Toda essa retomada aí, né, do comércio europeu, deslocando, né, as pessoas para as cidades, intensificou isso, né, aumentou-se o número da população dentro das cidades, porque as pessoas elas saíam dos campos e iam para as cidades, e aí essas pessoas foram denominadas, né, burgos, né, e aí eles ficaram conhecidos como os burgueses. Então aqui a gente tem uma imagem, deixa eu voltar aqui. Então aqui a gente tem essa imagem que, né, vamos ver o que diz a legenda. Cidadela situada em Carcassonne, sul da França, que manteve suas características medievais preservadas. Atualmente a cidadela medieval declarada Patrimônio Mundial pela Unesco é o principal ponto turístico da Carcassonne e o segundo local mais visitado da França. Então, observe, né, essa cidadela. Aí tem as características, observe as muralhas em volta, né? Então, as muralhas eram quem protegiam aqui as cidades daquela época. Então, a gente vai ver que o castelo, né, os formatos de castelo aqui, que era o grande centro onde eram realizado o comércio, né, as trocas. Então, aí é reconhecido, né, esse patrimônio, né, mundial aí pela Unesco. Depois existe esse outro jogo rápido aí, que vai falar sobre o Renascimento. São termos usados em referência a um período da história europeia, entre o século XIV e o século XVI. Pesquise em livros ou fontes confiáveis na internet a respeito de um artista ou pensador desse período. Resuma brevemente a vida desse personagem e suas principais criações. Então, o Renascimento é um período, né, entre os séculos XIV e XVI, na Idade Média. Então, vocês vão pesquisar sobre a história de alguém, de algum artista dessa época, e algum registro, né, que ele deixou, e você vai colocar de modo bem resumido aí. Então, sobre as cruzadas medievais. Deve-se destacar a influência que as cruzadas nos séculos XI e XVIII tiveram no processo de transformação da sociedade medieval. Elas eram expedições militares organizadas pela Igreja em direção à Terra Santa, Jerusalém, então sob o domínio muçulmano. O intuito era retomar o território sagrado e as rotas comerciais de mercadorias orientais, as quais garantiam um lucrativo comércio de especiarias. Então, as cruzadas, elas tiveram grandes influências, né, aí entre os séculos XV e XIII, e o que elas eram, né? Eram as expedições militares, que as pessoas iam em direção à Terra Santa, em Jerusalém, e aí que naquela época tinha um domínio muçulmano, né? Eram os muçulmanos quem dominavam. E aí qual era o intuito deles? O intuito deles era, além, né, de retomar ao território sagrado, mas as rotas comerciais que eles podiam fazer. Então, a venda, né, as vendas, as trocas, que poderiam exercer aí durante o período dessas cruzadas.
né? Então, não só retomar ao território sagrado, mas também a oportunidade de fazer o seu comércio. Então, como consequência, as cruzadas intensificaram as relações comerciais entre a Europa e o Oriente, por meio do estabelecimento de rotas e entrepostos comerciais que permitiram a entrada de diversas mercadorias na Europa. Além disso, o contato com a civilização oriental contribuiu diretamente para o enriquecimento cultural europeu. Então, aqui no mapa, a gente vai ver, né? Vocês podem pegar aí o mapa na página 443, para vocês darem uma olhada melhor. Então, aqui nesse mapa, a gente vai ver as rotas. Então, nessas rotas, eles poderiam estabelecer aqui, né, eles faziam um comércio, uma troca de mercadorias com o povo oriental. Então, aí vai se crescer, né, o comércio, a relação comercial entre os europeus e os orientais, né, entre a Europa e o Oriente. Então, a gente pode ver a primeira cruzada, que está na cor verde, a segunda cruzada na cor vermelha, a terceira cruzada, né, de pontilhados vermelhos, a quarta cruzada está de tracinhos lilás, a quinta cruzada, né, de pontinhos alaranjados, a sexta cruzada de um azul, né, quase azul escuro, a sétima cruzada entre um ponto e um traço, um ponto e um traço, a oitava cruzada, um ponto e um ponto e traço verde, né, que a gente pode ver. Então, essas 8 cruzadas, então essas rotas, observe que são rotas diferentes, não seguiam as mesmas rotas, e essas rotas, elas permitiam, então, observe que elas passavam por regiões diferentes. E aí, nessas regiões, era onde eles exerciam o comércio, onde eles praticavam o comércio, as trocas. E nós temos, né, na cor amarela aí, os estados cristãos do Oriente, na cor roxa, a Igreja Ortodoxa, na cor laranja, a Igreja Católica Romana, né? E na cor verde, o islamismo. Então, aqui, né, nesse mapa, a gente tem, né, todo o crescimento, a relação aí de comércio entre a Europa e o Ocidente. Uma outra característica importante nessa época, né, da Idade Média vai ser o surgimento das universidades. Então, nós vimos que quem detinha o poder, quem detinha o poder da educação era o clero. Então, o clero, as pessoas, né, ligadas à igreja eram que eram alfabetizados, elas sabiam ler, elas sabiam escrever, e as demais pessoas não. Então, aí nós vamos ter o surgimento das universidades. Entre os séculos XII e XIII, por iniciativa do clero, surgiram as primeiras universidades da Europa, que se transformaram em significativas instituições educacionais e intelectuais. Quanto aos conteúdos ensinados nas universidades medievais, destacavam-se os estudos do trivium, que é a gramática, retórica e lógica, e do quadrivium, que é a aritmética, geometria, música e astronomia. Então, houve-se o surgimento das primeiras universidades, e aí tinha-se, né, os estudos centralizados, né, no trivium, que era a gramática, a retórica e a lógica, e o quadrivium, que era a aritmética, geometria, música e astronomia. As escolas também também foram incorporadas a catedrais e mosteiros. Os sacerdotes e monges, né, atuavam como professores e ensinavam leitura, escrita, doutrina cristã e música. Além disso, nas universidades, apesar de não ser por sua criação eclesiástica de origem, a maioria do corpo docente era religiosa. O monopólio cultural do clero e a eficácia do seu ensino firmavam sua autoridade e prestígio. Contudo, o ensino não era aberto e democrático,
pouquíssimas pessoas podiam frequentar esses locais de saber. E mesmo assim, a autoridade da igreja determinava o que seria ensinado e transmitido. Portanto, o que era considerado verdade nessa época eram as palavras e os desígnios da igreja. Então, dentro das universidades, nem todas as pessoas elas continuavam tendo acesso à educação. Nós vamos ver aqui, né, não era algo aberto, não era algo democrático, e aquilo que era ensinado era passado pela igreja, então precisava ter uma autorização da igreja. E aí todo o clero, né, toda a igreja da época, ela detinha o poder sobre essas universidades, sobre essas pessoas. Podemos afirmar que as universidades, os produtos imediatos de suas atividades, constituem a grande realização da Idade Média na esfera intelectual. Sua organização, suas tradições, seus estudos e seus exercícios influenciaram o progresso e o desenvolvimento intelectual da Europa mais poderosamente, ou talvez deveria ser dito mais exclusivamente do que qualquer escola, com toda probabilidade, jamais fará novamente. Então, toda a universidade era comandada pelo clero, né? Pela igreja. Então, ela deixou um registro, né, um legado muito importante com o surgimento das universidades aí, com toda a organização, né, todo o estudo realizado, mas era algo exclusivo, né, não era algo para todo mundo, era algo destinado para alguns, né? Então, aqui a gente tem a Universidade de Bolonha, que é considerada uma das universidades mais antigas da Europa. Foi fundada em Bolonha, na Itália, em 1088. Então, 1000 anos aí, né? Depois de Cristo, há mais de 1000 anos atrás, né? Foi fundada aí essa universidade, que é considerada aí uma das mais antigas da França. As universidades europeias contribuíram para o desenvolvimento científico, literário e artístico, que ocorreu no final da Idade Média e começo da Idade Moderna, culminando no Renascimento Cultural. Então, o que é o Renascimento Cultural? É um movimento artístico intelectual que representou a mudança de uma interpretação de mundo predominantemente teocêntrica, cujo referencial baseava-se no ideal divino, para uma visão de mundo antropocêntrica, centrada no ser humano. Então, o que é o Renascimento Cultural? Então, por isso que tem aqui, né, a importância das expressões artísticas desse período. Então, o período da Idade Média é um período de grande avanço, principalmente nos aspectos culturais, principalmente nos aspectos também de liberdade, vamos dizer assim. Então, com o renascimento cultural, o que é que esse movimento, né, os artistas, eles pretendiam? Então, a interpretação das pessoas estavam ligadas, né, a uma visão teocêntrica, então estava ligada a Deus, né, teo, né, refere-se aí a Deus, ao divino, ao sagrado. Então, toda essa visão voltada para Deus, como eu disse para vocês no início, de que criava-se na cabeça, né, as pessoas eram ensinadas que, tipo, foi Deus que quis assim, né, é a vontade de Deus. Então, tudo estava ligado a isso, né, então colocava isso na cabeça. Então, as pessoas elas não buscavam mudar de vida. Então, todo o pensamento estava ligado à igreja, ligado ao clero, ligado àquilo que a igreja ensinava. E por que isso? Para cada vez mais deter o poder, né? Então, criava-se essas visões para se deter poder, né? Para que o clero tivesse poder sobre as pessoas. E era um poder autoritário, era um poder totalitário, vamos chamar assim. Então, com esse renascimento, com o renascimento cultural, a visão ela passa a ser antropocêntrica. E quem é que está no centro da antropologia? E aí, né, vem uma visão antropológica. E o que está no centro da antropologia? O ser humano, né? Então, não está mais o olhar ligado ao sagrado, né? Ao divino, aos ideais divinos, mas ao bem humano, ao ser humano. Então, entre os séculos 17 e meados do século 18, destaca-se o aparecimento de novas categorias de trabalhadores urbanos, mercadores do comércio, operadores financeiros e intelectuais,
Esses indivíduos se ocupavam com a distribuição e a venda de produtos com empréstimo de moedas para transações financeiras. A origem dos bancos ou pensavam e arquitetavam novas formas de ver o mundo, como Leonardo da Vinci. Percebe, então, que a sociedade medieval foi se tornando mais complexa. Clero, nobres, vassalos e servos agora eram apoiados por mercadores, operadores financeiros e artistas e intelectuais. Então, surgem novas pessoas. Então, a gente tinha lá uma divisão, né, entre servos, clero, nobreza e reis. Agora surgem-se novas classes. Então, o surgimento das universidades vai abrir novas visões também, vai abrir novas possibilidades também. E esse crescimento aí vai fazer surgir novas ideias e vai ocasionar no quê? Vai ocasionar na crise do feudalismo, certo? Então, a gente segue na nossa próxima aula falando sobre a crise do feudalismo. E aí vocês vão realizar essas atividades aqui. Vocês podem pular, né, essa parte aí, e vocês vão passar para a parte 450, realizar a atividade. Aquelas duas que ficou da 440, 441, o jogo rápido da 443 e a atividade da página 450 e 451. Certo? Então, não esqueçam de realizar e na nossa próxima aula a gente faz a correção oral. Qualquer dúvida, vocês podem, né, chamar, podem falar que eu estou por aqui.